Olá, meus caros, vamos a mais uma análise de uma decisão do agora Tribunal de Justiça de Santa Catarina, de uma apelação civil da comarca de Biguaçu. E tem a ver com a Santa IPDA e com aquilo que eu falo aqui no canal, que eu recebo pedradas, pauladas, mas eu sei que eu estou falando sobre falsa cura, falso milagre. A pessoa entrou, já estou até de antemão dizendo o que se trata, uma pessoa entrou com a ação pelo fato da igreja dizer que alguém teria sido curado da doença AIDS e não foi curada. Eita coisa linda, né? Não sei se a sede mundial compactua com isso, mas a gente sabe que eles fazem muito oba-oba, muito blá-blá-blá, que eles fazem muito sensacionalismo. Isso é verdade. Com meus próprios olhos eu já vi isso em São Paulo. Imagina nas outras cidades. Deus cura? Cura. Mas tem muita mentira para a promoção. Vamos analisar o texto, eu não vou falar nada não. Vamos analisar a sentença de juiz, do tribunal, o que foi, o que não foi, porque a verdade ela sempre prevalece. Vamos lá. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, apelação civil, inteiro teor do que se trata. Vamos lá. Relator, desembargador Marcos Túlio Satorato. Responsabilidade civil, dano moral. Pastora, aqui fala pastora, na IPDA não tem pastora, obviamente, mas para a justiça é pastora. Pastora que teria indevidamente divulgado durante cerimônia religiosa que a autora, seria portadora do vírus do HIV, intuito da manifestação de indevidamente promover a igreja, diante do infortúnio alheio, verossimilhança das alegações estampadas nos depoimentos prestados, fato que gerou grande repercussão social na comunidade, abalo psicológico comprovado, vínculo entre a palestrante obreira, que é o termo na IPDA, e a igreja ré devidamente evidenciado, responsabilidade solidária entre essas mantida, dever indenizar configurado, mais uma indenização, que a IPDA teve que desembolsar para dar. Dano material, também poderia ser, mas é dano moral. Quanto indenizatório fixado? 15 mil, que no caso concreto se mostra exagerado. Redução necessária para 10 mil a fim de evitar o enriquecimento sem causa e adequar a quantificação à condição econômica das partes, artigo 5º, inciso 10 da Constituição e dos artigos 186 e 927 do Código Civil vigente, recurso parcialmente provido. Vamos lá, vamos ver o que se tratava. Vamos lá. Prepara o coração. O montante da indenização por danos morais, que tem por escopo atender, além da reparação e compensação da dor em si, ao elemento pedagógico consistente na observação pelo ofensor de maior cuidado, de forma a evitar a reiteração da ação ou omissão danosa, deve harmonizar-se com a intensidade da culpa do restante, aliás, do lesante, ou grau de sofrimento do indenizado e a situação econômica de ambos, para não ensejar a ruína ou a impunidade daquele bem como o enriquecimento sem causa ou a insatisfação deste. Disso, relatos discutidos, esses autos da apelação civil da comarca de Biguaçu, primeira vara, em que a apelante é a Igreja Pentecostal de Deus Amor e o apelado. Acordo em terceira Câmara de Direito Civil, por votação unânime, dá provimento parcial ao recurso, custa na forma da lei. Adota-se o relatório da sentença recorrida, que é visualizado nas folhas, nas laudas 108 e 109, para revelar com transparência o que existe nesses autos. E aí ele acrescenta-se que o magistrado, o meritíssimo juiz de direito, julgou procedente o pedido inicial para condenar as réis, a IPDA, solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 15 mil, na realidade era a IPDA e a referida obreira.
e resignada, a Igreja Deus e Amor interpôs recurso de apelação, na qual sustenta que não pode ser condenada solidariamente ao pagamento da indenização arbitrada, uma vez que a ré, está aqui, ó, Raquel Elias, não é sua funcionária. Competia exclusivamente à autora fazer provas de suas alegações. A recorrida é portadora do vírus HIV, razão pela qual a divulgação desse fato não constituiu falsa declaração ou ofensa à honra ou à imagem da autora. Por fim, pugna subsidiariamente pela redução do quanto indenizatório. O que ocorreu? A IPDA foi condenada na primeira comarca de Biguaçu, recorreu no Tribunal de Santa Catarina, alegando o seguinte, que não pode ser solidária porque a obreira não é funcionária da igreja. Inclusive, eles assinam lá um termo de quê? De voluntariado, para exatamente não só ter que pagar no ano trabalhista a prebenda para todos os obreiros, bem como para não se incomodar com perrengues judiciários e outras áreas como a civil. E também diz que não é mentira o fato da portadora estar com o vírus, portanto, não foi atingida a honra nem a imagem do autor. É a alegação deles. A apelada apresentou contra as razões pela manutenção do veredicto, da sentença. Nós temos aqui o voto. A Carta Magna, em seu artigo 5º, inciso 10, estabelece que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. De igual sorte está previsto no artigo 186 do Código Civil de 2002, que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano ao trem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E a respeito da obrigação de indenizar não se pode perder de vista o que preceitua o artigo 927, caput também da legislação civilista, aquele que por ato ilícito, artigo 186 e 187, causar dano ao trem, ficar obrigado a reprová-lo, aliás, a repará-lo. A responsabilidade civil subjetiva pressupõe, isso aqui é o que diz a doutrina jurídica, assim a demonstração da culpa do dolo do agente, do nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano e o prejuízo, que viole qualquer valor inerente à pessoa humana ou atinja coisa do mundo externo que seja juridicamente tutelada. Fernando Noronha, jurista, que fala isso no Direito das Obrigações, que é o manual, o livro dele. Nas palavras que a outra doutrinadora Maria Helena Diniz, parece que se configura o ato ilícito, será imprescindível que haja o fato lesivo voluntário causado pelo agente por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, ocorrência de um dano patrimonial ou moral, e terceiro, nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Pode civil anotado da Maria Helena Diniz. Para Serpa Lopes, responsabilidade significa a obrigação de reparar um prejuízo, seja por decorrer de uma culpa ou de uma circunstância legal que a justifique como uma culpa presumida por uma circunstância meramente objetiva. No que toca à violação da honra, colhe-se da obra de Rui Stocco. O direito à honra, como também sabe, se traz juridicamente em larga série de expressões compreendidas como o princípio da dignidade humana, o bom nome, a fama, o prestígio, a reputação, a estima, o decoro, a consideração, o respeito. A honra da pessoa é bem resguardada pela lei maior e pela legislação infraconstitucional. Se ofendido ou gravame haverá de ser reparado segundo os reflexos nocivos ocorridos no mundo fático. Desse modo, se atingido o patrimônio, a indenização terá caráter patrimonial. Se, contudo, o prejuízo for apenas moral, mas o efeito desse será a natureza da indenização devida. E depois segue citando Yosef Said Carral e Silvio de Salvo Venosa, respectivamente. Falo sobre isso, que a gente for ler toda essa fundamentação da doutrina civil, demorará muito aqui. Então, está toda aí a fundamentação, vamos ao que diz aqui na realidade. Ó. A respeito das circunstâncias fáticas que envolveram o ocorrido, colhe-se da prova testemunhal que, em 2005,
precisamente em 12 de junho. Olha, eu pertencia já a IPDA nessa época, mas não é da minha região. Vamos lá. Assisti a um culto na Igreja Pentecostal Deus Amor, com mais de uma centena de pessoas no Morro do Ivo, Saudades, quando a referida Raquel dirigiu os trabalhos como obreira. Anunciou a todos que a autora Vera Lúcia estivera doente com AIDS, mas já curada pelas orações na igreja. Que naquele momento todos os presentes ficaram apavorados, que Vera inclusive retirou-se do local chorando, que pelo fato que sabe, a depoente Vera não participa mais da mesma igreja, porque teria transferido domicílio, que Raquel em outras vezes já teria pregado a palavra naquele tempo, dirigindo-se a todos os fiéis presentes aos cultos. Isso é uma testemunha que falou aí, em nome de Terezinha. Vamos lá. Estava assistindo um culto da Igreja Deus e Amor, em Cachoeira, quando ouvi Raquel, obreira, dizendo a todos os presentes, muita gente ali, que Vera Lúcia de Oliveira teria estado doente com AIDS, porém estaria curada pela frequência da igreja. E nesse momento Vera saiu do local aos prantos, bastante nervosa, pois tal fato não era do conhecimento de ninguém no bairro. Desde aquela data, Vera não frequentava mais a igreja. Assim também a depoente, que naquele dia atuava como obreira, dirigiu a palavra dos fiéis. E foi a única vez que Raquel, pregando a palavra de Cristo naquele templo, fala outra testemunha. Há 2 anos ou mais ou menos, a depoente estava frequentando um culto da Igreja Pentecostal Deus Amor no Morro do Ivo, em Biguaçu, conforme esporadicamente fazia para levar parentes, quando Raquel, uma das encarregadas daquela entidade, teria anunciado publicamente que Vera, uma das frequentadoras do local, seria doente de HIV. Contudo, uma revelação de força da igreja estaria curada. Que tal publicidade, estando a igreja lotada com mais de 100 pessoas, colocou Vera Lúcia, à altura, em prantos, ainda saindo imediatamente do local. E várias pessoas, inclusive a depoente, se dirigiu a Vera pedindo confirmação de tal notícia, pois até ali ninguém sabia de nada, que Vera confirmou que realmente estava com AIDS e não curada, que Vera ficou bastante triste, deixando de frequentar a igreja semanas depois, até esta data. Assim também a depoente, que houve um grande comentário no bairro onde reside a depoente. Nesses termos, denota-se que Raquel, na qualidade de obreira, indevidamente divulgou perante todos os fiéis ali presentes que a autora seria portadora do vírus do HIV, e inclusive foi curada em face da sua frequência à igreja. Circunstância esta que lhe ocasionou notável abalo e constrangimento perante a comunidade em que vive. Nesse sentido, como bem consignou o magistrado, a cor demonstram as testemunhas incontestavelmente que a segunda requerida obreira da igreja, a fim de promover tanto a igreja como a si própria, propagou a notícia que a requerente estava curada do vírus do HIV. Urge salientar, por meio dos exames apostados, que a doença da requerente ainda perdura, ao falso milagre. Nota-se que o relato de que a requerente era aidética tomou proporções consideráveis, desde que passou a ser identificada como doente e portadora do vírus, causando-lhe por óbvio profundo constrangimento ante o preconceito, infelizmente, ainda existente sobre a doença. Ou seja, sofreu ali não só com a dor de ser constrangida, que tem preconceito da doença, mas também pela mentira de dizer que estava curada e ela não estava. Logo, além de restar devidamente comprovado nas altas declarações feitas por a tal obreira, igualmente restou provado que essa representa a igreja apelante na qualidade de obreira, razão pela qual deve responder solidariamente pelo ocorrido. Assim, cabia à ré, ora apelante, o ônus de provar suas alegações à luz do artigo 333, 2 do Código de Processo Civil. Este que a tese de defesa dependia de provar a excepcionar a pretensão do autor. Reza o artigo 333 do Código de Processo Civil, que o ônus da prova incumbe ao réu contra a existência de fato imperativo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Inciso 2. Nas palavras do eminente desembargador Trindade dos Santos. É por demais claro o nosso CPC, quando em seu artigo 333
Inciso 2. Acomete ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo extinto do direito do autor. A gente segue citando os doutrinadores, como Nelson Nélio Júnior, Rosa Maria Andrade Neri, vai fundamentar. Vamos lá. De start, ou seja, desse modo, a disposição da autora tal qual foi realizada, isso é, com o intuito exclusivo de promover a Igreja diante do infortúnio na lei, sem dúvida, e seja o dever das réis de indenizar a ofendida, eis que gerou grave repercussão no ambiente social em que vive. 2. No que tange a quantificação da indenização por danos morais, não existe parâmetros legais objetivos para sua fixação, mas é na doutrina e jurisprudência que se colhe elementos para tanto, senão vejamos a indenização. Falando aqui doutrinariamente, a doutrina jurídica, Carlos Alberto Bittar, reparação, também o próprio José Rafael Santini, nesse sentido decidiu, aqui outra fundamentação, que o juiz tem que fundamentar toda a decisão dele, o magistrado, tá? Aqui dizendo poder discricionário e tal. Então deu para entender mais ou menos o enredo da coisa, não deu? Aqui está explicando ainda sobre a questão da indenização. No caso, em exame, o meretríssimo juiz estabeleceu a indenização por danos morais e estéticos, 15 mil, que atualizados pelo índice, ou índices da Corregedoria Geral da Justiça, desde a data da promulgação da sentença 1106 de 2007, corresponde a 15 mil reais. E aqui vai seguindo, falando os artigos, as súmulas, que é a fundamentação legislativa. Vamos aqui. Antes do exposto, vote-se pelo provimento parcial do recurso para reduzir o quanto indenizatório a 10 mil. Só isso que eles acataram no recurso da igreja, e não de tirar a culpa da igreja. Nos termos do voto do relator, a unanimidade deve provimento parcial ao recurso. O julgamento foi presidido pelo senhor desembargador Fernando Cagliorini. Com o voto dele participou também o excelentíssimo senhor desembargador Jânio de Souza Machado. Florianópolis, 30 de outubro de 2007. Isso aí ocorreu em 2007. Mas comprova ou não comprova aquilo que eu disse para muitos que tem muito alarme falso referente às curas na IPDA, milagres que não sucederam. Então, aqui, a IPDA foi condenada a pagar não mais 15 mil, mas a 10 mil, assim como a obreira, possivelmente, que estavam juntos. Quando fala solidária, uma pagando a outra, 10 mil. Ou pode ser, na realidade, 5 mil de cada. Então, tiveram que pagar exatamente a indenização para a moça que teve, isso tem a ver com foro íntimo, divulgada que estava com uma doença, e ainda o dissabor por ouvir que estava curada e não está. Abraço.